tem um segundo casal que é uma história bem interessante, muito interessante. Eles se separaram, mas para não dividir os bens, ficaram morando na mesma casa. E se libertaram. Cada qual podia ter sua história fora, não é? Contanto que os filhos não soubessem, que a sociedade não soubesse, fizesse as coisas muito bem feitas, e se separaram. A separação foi uma coisa que o marido quis por ter se envolvido com outra mulher. A mulher levou muitos anos sem querer a separação, nunca quis a separação, e ele dizendo, eu também não quero, porque se a gente se separar, a gente vai ter que dividir a herança, eu não quero dividir nada. Não é? Vai ser ruim para mim e para você se a gente dividir os bens. A herança não dividir os bens. E ele, por muito tempo, teve uma história fora de casa, com uma pessoa, e ela não. Com o passar dos anos, a ex-esposa, no caso, né? Mas que era esposa no papel, era de fato, mas não era de feto, não era de verdade, né? A esposa resolveu também conhecer uma pessoa e resolveu começar um romance. E ele se decepcionou com a nova esposa, nova companheira, sei lá, namorada, não sei que nome dá. E procurou ela para reatarem. E ela não quis mais, porque ela estava já com a outra pessoa, era tudo muito escondido, mas ela já estava com essa pessoa da qual ela estava se sentindo muito bem. Estava tudo certo e ela não queria reatar, né? Então foi aí um conflito imenso, né? Ela desencarna antes dele, ela desenvolve um problema de saúde. Eu conversei com os dois separados, porque não dá nem para conversar junto, viu? E ela desenvolveu um problema de saúde e chegou ao plano espiritual primeiro que ele. Então ela já chega trazendo assim, ela me disse, eu cheguei aqui e comecei a sentir um ódio do pai de meus filhos, ela falava assim, um ódio que eu não sentia, ou sufoquei esse ódio no plano material. Só com o tempo é que eu vi que eu não sufoquei, eu compensei com os bens materiais. Eu compensei com o conforto que eu tinha, eu compensei com o carro, não é? Com a vida que eu tinha, mas eu sufoquei uma coisa emocional muito grande, e eu achava que estava tudo bem. No primeiro ano que eu soube que ele estava com outro, eu ainda senti muita raiva dele e tudo, comecei a trabalhar isso na terapia, mas aí eu sufoquei. Na época, a pessoa que eu estava fazendo psicoterapia, a psicóloga me disse, olha, você não superou, você sublimou, você sufocou, não é? E ela disse, não. Eu pensei que ele ia tirar, não ia dar dinheiro em casa, não ia dar mais dinheiro para os filhos, não ia dar dinheiro para mim, mas pelo contrário, ele está dando até mais do que ele dava antes. Então tá ótimo, eu estou muito bem, vou viajar com minhas amigas, estou achando até bom e tal. E quando eu cheguei aqui, não era nada disso. Quando eu cheguei aqui, eu senti assim, uma humilhação muito grande, me senti muito humilhada por me manter naquela situação de um fingimento, né? Um fingimento. Eu perdi também meu companheiro antes de ficar doente, porque ele não queria aquilo, ele dizia, mas como é que a gente vai ficar escondido assim? Vai ficar escondido. E como ele tinha retornado para casa, o meu companheiro novo achou que eu tinha alguma relação com ele, porque os dois ficaram morando dentro da mesma casa quando ele volta. E o novo companheiro disse, não, se você não se separar dele, eu não vou ficar com você. Não vou ficar com você morando na casa com seu marido, não dou conta disso, não quero. E ela, eu não posso. Eu não posso, ter meus filhos, ter a vida em sociedade, eu não posso. Então eles terminaram. E quando eles terminaram, ela disse que ela sentiu muito, porque estava sendo um relacionamento muito bom. E logo depois ela fez um câncer de mama, e foi fatal, foi fulminante, não conseguiu, e desencarnou. E quando chegou no plano espiritual,
levou a sequela tanto da doença que desenvolveu, né? E um ódio por ele e por ela muito grande. Ela disse, eu fui para uma crise de baixa estima, assim, muito ruim. Fui parar muitas vezes no umbral, porque eu ficava triste, 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 quando eu via já tinha me teletransportado para um umbral. Né? Ficava com tristeza, com raiva. E no umbral eu podia esbravejar, xingar, mandar pensamento ruim para ele. E na colônia luminosa eu não podia, porque eu tentava, mas não conseguia. Eu sentia, mas eu não conseguia transferir, não conseguia pensar nisso, né? Como se o éter vem e cura. E eu não queria, eu queria odiar mesmo, eu queria jogar praga. Então isso me levou muito para o umbral, e eu fiquei no umbral até que ele chegou. E nós ficamos quase 5 anos do calendário terrestre, dentro do umbral, um perseguindo o outro. Foi muito terrível. Foi muito terrível. Um perseguindo o outro, né? E brigávamos, e aí ou eu fugia, ou ele fugia. Daqui a pouco a gente se encontrava ali dentro de novo. Depois eu aprendi, ela dizendo que isso era o magnetismo do ódio, né? Nos fazendo encontrar ali. A gente não queria mais se ver, mas o magnetismo do ódio que sentíamos atraiu, né? Até que o tempo foi passando, meu mentor foi me visitando e uma filha minha orava muito pra gente, muito. Ela era sensitiva e ela percebia que algo estava acontecendo ali, né? Que algo estava acontecendo ali. E aí ela começou a orar, 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 e essas preces chegaram a nós, somado ao trabalho dos mentores, né? E aí ele saiu primeiro do que eu. E depois eu saí. Nunca mais nos encontramos, né? Nunca mais nos vimos. Eu não quero saber dele, não me fale no nome dele, porque eu sinto que ainda tem... É como se pensar nele, eu odeio a mim mesma, né? Por tudo que fiz, a encarnação palhaça, né? De fingimento, nunca tive uma vida, né? Foi horrível, muito ruim, entendeu? Fiquei me sentindo muito mal, covarde, né? E, enfim, e eu não gosto de pensar nele. E ele me falou mais ou menos a mesma coisa. Ele foi ter esse relacionamento fora e propôs a ela isso, né? Cada qual ter sua vida, por causa da... Tem que desmanchar a empresa, essas coisas do mundo da grana, né, gente? E ele disse que não era fácil também, não. Não era fácil porque ele tinha que ir em casa, ele não podia ficar tanto tempo fora de casa para os filhos não perceberem, entendeu? E com essa outra pessoa ele acabou vivendo assim, ele ia viajar, por exemplo, pela empresa, ela ia com ele. Mas quando ele não estava viajando pela empresa, era difícil encontrar, eram algumas horas do dia, não é? Só quando os filhos saíram de casa, porque casaram, que ele pôde ter mais liberdade de não voltar para dormir, e a companheira também cansou. Ela se cansou dessa história. Ela se cansou, não, eu sei que você não tem mais nada com ela, mas eu me cansei, eu não quero, não é isso que eu quero para mim, né? Ou você me assume ou não me assume, e foi embora. E ele fez eu para não ficar sozinho. Eu já estava ali com quase 60 anos, né? Achava que não ia me apaixonar por mais ninguém, como realmente não me apaixonei. Voltei para dentro de casa, mas ela não me quis porque estava com outra pessoa. E isso fez de mim um inferno, porque quando ela saía, eu sabia que ela estava indo se encontrar com outra pessoa. Eu comecei a brigar, e ela disse, se você brigar comigo mais uma vez, eu vou contar meus filhos. Então, eu vivia ali chantageado por ela, não é? Foi uma vida, assim, uma prisão. Eu comecei a beber, a beber muito, né? Beber eu já bebia, comecei a beber muito. E aí depois a pessoa que ela estava terminou com ela ficou me culpando também,
Era uma coisa assim, quando chegava a gente tinha que disfarçar, tinha que sentar na mesa, tinha que brincar de contente, e isso deteriorou demais. Quando eu cheguei no plano espiritual, eu estava tombado, eu não conseguia pensar, né? Eu não conseguia pensar, eu era também puro ódio, queixa, muitas queixas. Comecei a queixar, tomei ódio por meus pais, porque foi um casamento arranjado, né? E eu tomei ódio total dos meus pais. Até hoje não consegui encontrar com meus pais. Eu disse, tem quanto tempo, mais ou menos, que vocês desencarnaram? Ele tem 40 anos. Eu digo, o quê? Nós estamos falando aqui de uma história de 40 anos, uma história de 40 anos, Alô. Eu até hoje não consigo, né? Não consigo ver meus pais. Já quis vê-la, sentar para ver se a gente conseguia ter um encontro, porque no umbral a gente brigava demais. Sentar para ver se a gente conseguia, sei lá, pelo menos se perdoar, alguma coisa assim, mas ela nunca quis. E como ela nunca quis me ver, eu sinto que isso me piorou, né? Eu não consigo pensar em nada, não consigo pensar em voltar para uma experiência terrena, para tentar ser uma pessoa diferente. Eu não consigo programar nada na minha vida. Então, minha vida está bem parada.